Olá, essa é mais uma edição do Mining Talks. Inicialmente, o Mining Talks surgiu na versão biblioteca, onde eu mostrava livros de direito da mineração da minha biblioteca particular. O Mining Talks foi crescendo e nós fomos modificando o seu formato. Então, nós temos o Mining Talks entrevista, temos o Mining Talks debate, e muitas vezes nós temos aí um modelo misto, né? Nada muito rígido, não. E hoje nós temos o prazer de trazer aqui para o nosso Mining Talks o nosso querido Bruno Costa, que, sem favor nenhum, é uma das pessoas que mais entende de direito regulatório da mineração, o nosso conhecido direito minerário. Muitos anos de experiência, tem o DNA da mineração no sangue. Eu quero depois você conta para a gente, Bruno, onde vem esse DNA seu, tá bom? Pode deixar. Bruno, nada de apresentação muito formal. Quero saber um pouco da sua vida, sua carreira e, principalmente, o que você gosta de fazer quando não está trabalhando, porque o nosso ritmo aqui é pouco tempo, né? Sem dúvida, doutor Velho. De qualquer coisa, né, agradecer pela oportunidade. Eu acho que nós ensaiamos tanto essa conversa e a rotina, infelizmente, não deixava que ela, de fato, acontecesse. Mas é um prazer estar aqui e um prazer conversar com o senhor sobre um assunto que, particularmente, a gente tem muita afinidade. Né? É difícil, né, falar da gente, eu acho que talvez seja uma das coisas mais difíceis de se conversar a respeito. Né? Mas, basicamente, eu acho que o senhor trouxe um detalhe interessante. Antes de ser um amante da parte regulatória da mineração, antes de efetivamente gostar do direito minerário, né, por influência paterna, eu fui convidado a conhecer a mineração antes de efetivamente conhecer o direito minerário. Eu costumo dizer isso para todo mundo, que eu tive vários privilégios na vida, mas basicamente um dos grandes privilégios que eu tive foi ter uma relação muito próxima com meu pai, que foi modéstia à parte, um dos grandes engenheiros de Minas que o Brasil teve. Ele, nosso prezado Roberto Costa. Exato. Né? Conta mais um pouco dele. O famoso conheço, Roberto, né? Costa. Tem muita gente que essa turma mais nova não conhece, né? O vulgo Elvis, foi professor da UFOP durante muito tempo, depois teve a consultoria dele própria e acho que dos grandes projetos de mineração que o Brasil teve, grande parte deles teve, não vou dizer um dedo, não, mas pode colocar aí uma mão inteira dos pitacos que ele deu a respeito desses grandes projetos. Muito bom. E como eu estava dizendo, né, eu era pequeno, isso não sai da minha memória, ele dava consultoria em umas empresas de calcário em Matozinhos e todo sábado de tarde. Né? Então, ele me levava, me colocava na cabine de uma D20 que ele tinha na época. Era uma aventura, né? Zero segurança. Acho que hoje isso não passaria, especialmente como consequência das normas regulamentares da mineração, mas o fato é que eu, com 7 anos, tive o privilégio de ver como que uma mina de calcário funcionava na prática. Então, com 7 anos, eu via detonação, com 7 anos, eu sabia mais ou menos o que era uma pilha de estéreo, por óbvio que naquela época eu não chamava pilha de estéreo, era uma montanha, né, mas eu tive esse privilégio. Então, eu costumo dizer que antes de gostar do direito minerário, eu fui apaixonado pela atividade, fui levado a gostar da atividade, ver a essencialidade da mineração, né, na manutenção do nosso cotidiano. E, basicamente, isso. Não comecei minha carreira profissional no direito minerário, mas tive o privilégio de, há 15 anos atrás, exatamente no dia 11 de julho de 2008, entrar aqui para o escritório, numa época que eu não sabia absolutamente nada, vinha de uma experiência completamente distinta, mas eu tenho a certeza, são poucas certezas na vida que a gente tem, mas uma delas é que eu sou plenamente feliz com o que eu faço, porque isso nos motiva a continuar trabalhando, estudando. E fora daqui, basicamente, eu tenho duas grandes paixões. Uma mais recente, que é a minha filha,
Raquel tem 10 meses, a vida definitivamente muda quando você tem algo a mais dependendo de você, você redefine prioridades, faz uma mudança geral na sua vida para poder priorizar, né? Então, minha grande paixão hoje, sem dúvida alguma, é minha filha, e a segunda grande paixão é o squash, né? Eu tento jogar um pouquinho, já joga há um tempinho, razoável, então, basicamente, quando eu não estou trabalhando, eu tento passar meu tempo livre com a minha filha ou jogando squash e tentando balancear os dois ao mesmo tempo, que nem sempre é possível. Mas, basicamente isso, doutor. Se pudesse me apresentar, eu resumiria dessa forma. Foi excelente, Bruno. A maior apresentação, que eu penso, é o seu DNA do Roberto Costa, né? Todo mundo conhece. O seu gosto, né, pelo direito da mineração. Eu sei o seu amor pela família também, né, que a Raquel é charada a minha mulher, né? Muito bom. Com 10 meses, já começa a engatinhar? Como é que é? Eu tenho 3 criados, né, mas eu não lembro. Com quando começa a engatinhar? A engatinhou, ela está bem precoce nesse sentido. Ela engatinhou com 6 meses e ontem à noite ela deu os primeiros passos sozinha, né? Ainda cambaleando. Legal, hein? Mas é aquele momento eureka, maravilhoso. Muito bom, muito bom. Bruno, nosso tema de hoje é a resolução ANM 122, famosa. E só ela, enorme, comportaria uns 3 dias de mining talks. Só como o nosso modelo aqui é um modelo de vídeos curtos, né, para estimular as pessoas a assistirem, nós vamos tratar aqui de 2 pontos só dela, tá bom? Você vai escolher. Você que já estudou a fundo esse assunto, quais seriam esses pontos que você escolheria para nós tratarmos hoje aqui? O senhor colocou muito bem, doutor William. Daria para a gente passar a semana inteira conversando sobre a resolução 122, por vários motivos, mas o principal porque a gente sai daquele cenário de, pelo menos no que se refere a sanções pecuniárias, de valores únicos, independentemente de quem cometeu a infração administrativa, para um cenário em que as multas vão ter que conversar com vários parâmetros, e um deles é justamente a capacidade econômica do infrator. A gente deixa isso para falar mais para frente, né? Mas, porque, como eu disse, a gente sai de um cenário de multas que até então, até 30 de novembro do ano passado, poderiam atingir no máximo R$ 4.300, para um cenário em que as multas podem atingir com uma certa facilidade algumas centenas de milhões. Mas a gente deixa para uma outra oportunidade para aprofundar isso. Mas o que definitivamente a gente não pode deixar de mencionar, e é uma situação que particularmente me preocupa, é o fato de que, pela resolução, uma das hipóteses que permitiriam a caducidade da concessão de lavra seria justamente a reincidência na prática da lavra em desconformidade com o PAE. 2 observações relevantes sobre esse assunto, e que conversam, basicamente, com as obrigações que qualquer titular de uma concessão de lavra tem que ter. A primeira está lá no artigo 47, em um daqueles incisos, no sentido de que você tem que realizar a lavra do seu empreendimento de acordo com o plano de aproveitamento econômico. E a segunda obrigação é que é justamente passar para a agência ou submeter à aprovação da agência uma atualização do seu plano de aproveitamento econômico sempre que a realidade operacional não passar a conversar mais com o empreendimento que foi descrito no seu plano de aproveitamento econômico. Então, do jeito que está hoje, e aí eu entro na minha preocupação, é o fato de que a reincidência no descumprimento dessa lavra realizada em desconformidade com o PAE traz como consequência a aplicação da sanção máxima estabelecida pela legislação, que é justamente a caducidade. E a grande preocupação que eu tenho, doutor, e aí eu volto de novo à experiência que eu tive lá com 7 anos, e que realmente me marcou muito, a velocidade com que as alterações acontecem em campo
definitivamente não conversa com o tempo que a agência leva para analisar e aprovar essas atualizações do plano de aproveitamento econômico. Então, me parece um pouco complicado o fato de você querer aplicar, né, você, enquanto agência, querer aplicar a sanção máxima, quando, na verdade, pode ser que o minerador esteja sujeito àquela situação como consequência do próprio tempo que qualquer atualização de PAE demanda por parte da agência. Né? Nós não estamos falando de um documento simples, via de regra, são documentos complexos que demandam um tempo natural para análise. Muito bom. Bom, mas é o seguinte, mesmo aquela portaria que estabelece as situações que você pode apenas comunicar as alterações, ainda não resolve, precisaria melhorar aquela portaria, porque Exato. onde que você tem que pedir alteração do pai, outro que você comunica. Ainda precisaria, em função da gravidade da sanção, precisaria refinar essas circunstâncias? Eu acho que é um passo, doutor William, para a gente trazer um pouco mais de razoabilidade para essa sanção. Como o senhor disse, tem uma portaria lá de 2017, a 70.507, que basicamente separou as alterações em campo que poderiam ser realizadas independentemente de uma aprovação, daquelas alterações que necessariamente só poderiam acontecer depois de uma anterior aprovação por parte da agência. A questão é que as hipóteses que dispensariam a aprovação, elas são muito limitadas e não conversam, por exemplo, com pequenas alterações na escala de produção, que é algo que acontece quase que diariamente na mineração, que é, por sua vez, impulsionada por 30 circunstâncias e, dentre elas, as condições de mercado. Então, talvez, né, para evitar que essa sanção seja aplicada de forma desproporcional, talvez seja o caso da agência revisitar essa portaria 70.507 para incluir nas hipóteses que dispensariam a aprovação de um PAE novo pequenas variações na escala de produção, seja para mais, seja para menos, mas me parece algo razoável que conversaria com a realidade da estrutura da agência, que infelizmente é deficitária, e com a realidade da mineração, em que as alterações acontecem num piscar de olhos. Definitivamente, me parece uma forma de se tentar flexibilizar a aplicação dessa sanção e deixá-la realmente aplicável para aquele minerador que opta por simplesmente desconsiderar a necessidade de ter que observar o PAE. Perfeito, Bruno. E aqui nós estamos falando de uma das competências da agência, né? Você falou aí a questão da falta de estrutura, né? Realmente é um problema, mas nós não podemos deixar de reconhecer o esforço individual, né, de cada um ali, e mesmo Sem com essa dúvida. falta de estrutura, mantém a agência funcionando. Realmente é um problema de política mineral, sabe? Enquanto não houver uma política mineral de Estado, esse problema não vai ser resolvido. É uma pena. É um potencial do Brasil sendo desperdiçado. Mas tem um outro aspecto aqui, Bruno, é o seguinte: essa competência que nós estamos falando é uma competência de regulamentação, porque a agência tem competência de regulação, não é? De autogestão, de execução, mas nesse caso vamos falar de uma competência de regulamentação. A redação do inciso 10 do artigo 9º, ela contraria a redação do artigo 52, que fala: a lavra praticada em desacordo com o plano aprovado pelo DNPM, ou seja, aí já está aberto demais, sujeito concessionário a sanções que podem ir gradativamente da advertência à caducidade, ou seja... Gradativamente. Exatamente. Então, nós podemos entender também que houve uma falha na regulamentação. Não é? Porque a regulamentação diz uma coisa, o artigo 52 uma coisa, e a regulamentação pelo artigo 9º, inciso 10, saiu outra coisa. Nós podemos dizer que tem uma falha nisso aí também? Eu acho que sim, anterior. Eu acho que a resolução, a 122, ela está ampliando, desrespeitando a regra principal do artigo 52, que o senhor comentou, que é justamente
aplicar sanções de forma gradativa. Como o senhor colocou, o artigo 52 fala claramente que a lavra realizada em desconformidade com o pai pode ir, só para deixar claro aqui. do Código, sim, pode ir gradativamente da advertência à caducidade. A questão é que, do jeito que está, do jeito que o artigo 9º, inciso 10º da Resolução 122 está, essa gradação, no meu entendimento, ela não foi observada. E tem um outro detalhe interessante também, aí trazendo talvez para um exemplo prático. Vamos supor, né, que a ANM esteve vistoriando determinado empreendimento no final do ano passado e chegou à conclusão que a escala de produção tinha sido majorada e não estava conversando com a escala de produção prevista no PAI. A consequência natural, né, dessa vistoria seria a lavratura de um auto de infração para punir o minerador pelo fato de ele ter lavrado acima da escala de produção. E aí nós estamos falando de um volume razoável, não é duplicar nem triplicar, tá certo? Subiu 10%, alguma coisa nesse sentido. Então, nesse cenário, o minerador ele teria que aguardar uma atualização do PAS aprovada pela agência para retomar aquela escala de produção que ele estava lavrando até então. Mas pode ser que nesse meio tempo, né, a agência demore um tempo adicional para poder revisar o PAE e alguns meses depois ele vai estar naquele mesmo cenário de reincidência que traria como consequência a perda do direito minerário. Então, acho que aqui fica mais fácil de entender por que, no meu entendimento, essa gradação que deveria ser observada não foi. Talvez seja o caso, né, porque a gente tem que pensar, né, nós temos que partir do pressuposto que a caducidade em si é aquela sanção que é aplicável para o minerador que opta por, que reiteradamente descumpre uma obrigação legal. Então, talvez não seria o caso de restringir a aplicação da caducidade àquele minerador que foi sancionado e optou por não submeter à aprovação da agência uma atualização do PAE, num prazo ali de 60 dias após ser sancionado. Então, esses são os pontos, né, que eu acho que ainda mereceriam algum tipo de debate, porque do jeito que está, e sendo muito honesto com o senhor, essa sanção do jeito que está desconsidera a realidade prática da mineração. Bom, eu tenho estudado esse assunto aí de competência da agência, não vou falar aqui nesse artigo que eu fiz nesse livro, e eu penso que um juiz, isso vai para a Justiça Federal, um juiz mais atento não deixa isso passar. Tá? Então, uma questão aí bem interessante. Muito bom, Bruno. Considerando aí o nosso tempo curto, né? Vamos aí para o nosso assunto seguinte. Bom, qual seria, no seu ponto de vista, o outro assunto relevante em relação a essa resolução 122 que nós tratarmos aqui hoje? Sim, eu sempre gosto de entender a origem da resolução. Aí, a resolução é realmente só o último passo de um processo regulatório que começou lá em outubro de 2020, quando a Lei 14.066 foi publicada para alterar a política nacional e alterar o Código de Mineração para estabelecer a possibilidade de novas sanções acontecerem e, principalmente, para estabelecer que os valores das sanções pecuniárias poderiam atingir R$1 bilhão. Tá. Bruno, sem querer te interromper, mas já interrompendo, o seguinte, nós temos que entender que o contexto dessa lei essa lei não surgiu dentro de um contexto de política mineral. Essa lei, como eu disse, foi uma reação aos acidentes que aconteceram, né? Então, assim, mas isso está inserido dentro de uma política mineral para endurecimento das regras, não sei o quê, não. Isso aí foi uma consequência, né, do clamor público, né,
em função dos acidentes que aconteceram, até muito naturais, mas isso fora de um contexto de política pública, né? Sem dúvida, sem dúvida. Foge do contexto e está realmente muito mais como uma resposta da sociedade ao que aconteceu em 2015 em Mariana e que foi potencializado em 2019 em Brumadinho com a barragem P1. Mas esse foi, de fato, né, o primeiro capítulo regulatório que culminou com a Resolução 122. O segundo, e aí eu começo a entrar no segundo ponto, foi um decreto federal de fevereiro do ano passado, que basicamente estabeleceu as premissas que a agência deveria passar a levar em consideração para a aplicação da multa de forma individualizada, saindo, como eu disse mais cedo, daquele cenário de multas com os valores únicos, independentemente de quem cometeu a infração administrativa. Então, foi ali em fevereiro do ano passado que a gente entendeu que o processo regulatório da agência teria que levar em consideração a gravidade da infração administrativa, teria que levar em consideração fatores agravantes, fatores atenuantes e, principalmente, o dano decorrente da infração administrativa. E o que cabe aqui a gente conversar e focar, esse mesmo decreto disse que as sanções pecuniárias da Agência Nacional de Mineração deveriam levar em consideração a capacidade econômica do infrator. Para diferenciar, por exemplo, e majorar o valor da multa cometida pela mesma infração administrativa para aquela empresa que efetivamente tem uma capacidade econômica maior, dentro de um conceito teórico de que a sanção administrativa serviria para coibir o cometimento de novas infrações. Então, vamos focar aqui especificamente na capacidade econômica do infrator. Como que a agência, o que a agência efetivamente, ou como que a agência optou por, através dessa resolução, medir a capacidade econômica? Basicamente, a agência estabeleceu duas bases de cálculo distintas para mensurar a capacidade econômica do infrator. Então, tem uma base de cálculo específica para sanções cometidas durante a fase de pesquisa mineral e tem uma base de cálculo específica para aquelas sanções administrativas cometidas na fase de lavra e, eventualmente, não condizentes com a Política Nacional de Segurança de Barragens. A base de cálculo do primeiro grupo, ou seja, do grupo de pesquisa, é o valor do orçamento previsto, o nome que foi dado pela resolução. E ele significa, basicamente, o somatório dos orçamentos que aquele titular, que aquele minerador apresentou para a agência para conduzir as atividades de pesquisa dos alvarás que ele titulou no ano imediatamente anterior. Então, vamos focar na palavrinha orçamento. O orçamento ele pode ser bilionário e mais, ele pode nem ser exercido. Então, me parece um pouco complicado você querer medir capacidade econômica com base em algo que pode não ser executado. E tem um detalhe adicional. Vamos imaginar, por exemplo, as empresas júniores de mineração. Muitas vezes, o patrimônio ele é representado exclusivamente pelos direitos minerários, ou seja, existem vários alvarás, cada um desses alvarás tem um orçamento específico para pesquisa, mas pode ser que o dinheiro efetivamente necessário para realizar a pesquisa não exista. Pode ser que ele esteja em processo de obtenção de financiamento e, por outro lado, a resolução, da forma como ela está querendo medir a capacidade econômica com base no orçamento, sendo que pode ser que aquela empresa ainda não esteja capitalizada. Então, me parece que a base de cálculo dessa fase, das sanções aplicáveis à fase de pesquisa, ela, com todo respeito, não me parece estar conversando muito com o que esse decreto de fevereiro do ano passado estabeleceu. É muito interessante. Realmente, parece uma falha elementar, né? E a equipe é muito boa, né? Para ter deixado passar um negócio desse, né? Quem sabe ainda há tempo de corrigir. Exato. E só para complementar, no que se refere à base de cálculo das sanções
da fase de lavra e decorrentes da inobservância da política nacional, a capacidade econômica, nesses casos, ela vai ser medida com base no faturamento obtido pela empresa. A literalidade da norma fala do somatório das receitas obtidas com venda, consumo e transformação da substância mineral, de acordo com as informações que você vai ter prestado no relatório anual de lavra. Então, me parece que também há uma certa falha no que se refere à definição dessa base de cálculo, porque a ENEM, porque a resolução 122, ela está medindo a capacidade econômica exclusivamente com base no que entra, e não está levando em consideração todos os custos que o minerador incorreu, né, para permitir a produção mineral. Então, de certa forma, é uma base de cálculo um pouco míope. Porque olha só o que está vendo e esquece, olha só o que está entrando e esquece de levar em consideração, para medir a capacidade econômica, tudo que está saindo, todos os custos que o minerador incorreu. Então, é um ponto que, definitivamente, eu acho que ainda deveria suscitar algum tipo de debate do próprio setor, e auxiliar a agência, né, num processo de elaboração de uma norma que seja mais razoável. E é bom ressaltar isso também, doutor Yuri, apesar da ENEM ter todas as dificuldades que a gente comentou mais cedo, que é até uma contradição, né, quando a gente se a gente parte do pressuposto que a mineração corresponde a aproximadamente 5% do PIB nacional, seria razoável que a gente esperasse ou visse na prática enquanto política mineral, uma priorização da Agência Nacional de Mineração. Mas é contraditório porque nem sempre é o que a gente vê na prática. Então, e apesar disso tudo, a agência sempre se mostrou muito transparente e muito receptiva a receber do setor toda e qualquer contribuição para permitir com que a norma seja, de fato, a mais razoável possível. Então, fica aí como convite, né, ao IBDM, ao senhor propriamente dito, que tem muita abertura na agência, por todo o histórico do senhor, para que esses debates ainda sejam reavivados na agência, porque eu acho que tem muito espaço ainda para a gente, enquanto setor, contribuir para que essa norma ela seja retificada para trazer para parâmetros mais razoáveis. Muito bom, Bruno. Bom, normalmente eu faço o convite para os nossos convidados voltarem no final, mas já vou deixar o convite para você, porque o assunto é muito interessante. E depois você escolhe aí, por favor, mais 2 temas para nós fazermos um outro Mining Talks. Tá bom? Para a gente manter o nosso padrão de vídeos mais curtos. Porque a experiência que a gente tem é o seguinte: vídeos longos desestimulam. A pessoa vai, a 1h30, não assiste. Tá? Se o vídeo vai lá 20 minutos, 25, a pessoa, o trânsito que ela vai, uma folga que ela tem, que ela assiste. Bom, o livro que nós vamos apresentar hoje, deixa eu ver a posição dele aqui, isso. Direito da Mineração, segunda edição ampliada. É uma publicação do Instituto de Advogados de Minas Gerais. Houve uma primeira edição ano passado, 2022, e como não é um livro de comércio, né, a primeira edição esgotou muito rápido, então nós já fizemos essa segunda edição ampliada, com novos artigos, já no início de 2023, e pelo jeito, nós vamos ter que fazer uma já em 2024. Esse ano eu não vou mexer mais com isso, não, por quê? Eu sou organizador desse livro, isso dá trabalho, sabe? É um processo complicado, viu? Porque tem revisão, tem diagramação, tem que ler, né? Não é só pegar o artigo e publicar, tá? É realmente trabalhoso, mas vale a pena. Essa edição já está com mais de 400 páginas, 422 páginas. É realmente um livro muito interessante. Esse livro para todos os tribunais, e nós vamos deixar um endereço de e-mail aqui. Quem desejar esse livro gratuitamente, só pedir. Tá? Não tem fins lucrativos, não tem nada. Isso aqui, o Instituto de Advogados de Minas Gerais,
é uma instituição centenária, criada em 1915, então nós estamos falando de 108 anos, que tem, entre os seus objetos sociais, o aprimoramento da ordem jurídica. Nós temos lá um departamento de direito da mineração muito atuante e é fruto disso, esse livro é fruto desse trabalho. Bom, nós estamos falando de exercício de competência de regulamentação, né, nesse caso aqui. E um dos artigos que tem aqui, um artigo que eu escrevi, um assunto que eu gosto muito, polêmico. Por que polêmico? Primeiro, que não há consenso na doutrina. Sabe? Os limites de competência das agências reguladoras é um negócio que está longe de pacificar. Os tribunais, principalmente o STJ, trata esse assunto de forma muito rasa, sabe? Quer dizer, ou seja, o tribunal que é encarregado de pacificar a coisa não desce a profundidade que merece, então o problema só piora. Então, marquei aqui um acórdão que foi citado nesse livro, que diz o seguinte: é um caso que foi julgado, era a ANEEL, e era a ré, é um caso do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, num agravo de instrumento, um julgado de 2005. Né? Então, olha que interessante. Abro aspas. As modificações inovadoras comprometem a segurança jurídica e a previsibilidade da disciplina das atividades desempenhadas pelos particulares no setor regulado. Ou seja, segurança jurídica, atração de investimentos, estão sempre juntos. A prevalência de soluções dessa ordem conduzirá ao comprometimento do modelo regulatório, ao descrédito da existência das agências reguladoras e à frustração das finalidades que conduziram à construção da ANEEL. E, no final das contas, as agências reguladoras brasileiras acabam fazendo jus ao juízo presentemente externado pela parcela mais crítica da doutrina. Ou seja, é um caso em que se discutia a qualidade da regulamentação da ANEEL. É porque, no início, as agências reguladoras foram muito criticadas até hoje, né? Houve gente que falasse da falência das agências reguladoras. Agora, a ANM, ela é a última. Então, ela já tem um material muito grande, né? Anterior, para ela poder analisar e aprender. Continua ainda abrindo aspas. A ANEEL sequer pode invocar uma espécie de, aspas, direito de errar, instituto destituído de consciência jurídica, mas que se enquadra no universo das circunstâncias da limitação do conhecimento ou acuidade de agentes administrativos comuns. A ANEEL, integrada por especialistas, a ela foi atribuída a responsabilidade extremamente séria, incompatível com esse regime jurídico peculiar do modelo regulatório, ou seja, as agências, adotado no Brasil, que a ANEEL pratique certo ato, parênteses, sem qualquer ressalva, aplica de modo uniforme e passivo durante mais de 12 meses e depois invoca um equívoco. Né? Poderia aludir-se a esse propósito, tem um princípio da seriedade da atividade regulatória, que é incompatível com modificações dessa ordem. O que esse acordo fala? É o seguinte: a importância das agências reguladoras é tão grande, não só pela regulação, regulamentação, mas pela imposição, demonstração de segurança jurídica, que cria para ela uma responsabilidade muito grande. Naturalmente, é um acordo de 2005, não é em relação à agência, mas é um acordo bem interessante, que mostra a importância e a responsabilidade do bem regulamentar, que é o nosso caso aqui, e do bem regular. Não é? Muito interessante. Então, é esse livro de hoje.
Bruno, nós vamos fazer aí a terceira edição já para 2024. Já fica o convite aí para você fazer um artigo aí para a gente, tá bom? Aceito. Bruno, palavras finais. Primeiro, o seguinte, muito bom conversar com você, sempre, né? Para quem não sabe, quando eu tenho dúvidas em relação a minúcias, o Bruno é meu vade-mecum, tá certo? Bruno, isso aqui, aí ele vai de cabeça. Obrigado, Bruno, por você ter aceito o convite aqui. Doutor Eli, eu que agradeço. Um assunto relevante. Como o senhor disse, a gente pode ficar o resto da semana, mas é um assunto que definitivamente, esses dois pontos definitivamente precisam ser conversados e enfrentados com a seriedade que merece. Então, eu agradeço. É um prazer, muito mais meu do que do senhor, conversar sobre esse assunto, que eu gosto, e precisando, nós estamos aí totalmente à disposição, como eu sempre estive. E isso tudo só aconteceu, doutor Eli, porque a gente teve uma orientação muito boa desde o começo, e essa orientação chama-se William Freire. Muito bom, Bruno. Bom, já está feito o convite. Eu vou partir, então, para o nosso encerramento, mostrando aqui mais uma vez esse livro. O e-mail vai no finalzinho aí para quem desejar. O livro está muito bom, muitos autores bons. Bom, essa foi mais uma edição do Mining Talks. Esperamos vocês no próximo. Até.